liberdade natural, escravidão, liberdade de pensar. Esses são os temas do estudo de hoje. Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, seja bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, seu canal de estudo e divulgação espírita. Hoje, dando continuidade aos nossos trabalhos, apresentamos o Encontro com Kardec número 71, Estudo do Livro dos Espíritos, onde nós vamos começar a abordar o capítulo 10, falando sobre liberdade. Eu agradeço estarem aqui acompanhando esses trabalhos. Não posso deixar de pedir que, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe agora o joinha para não esquecer no final, deixa lá o seu joinha agora, nesse momento, e compartilhe também o vídeo com outras pessoas para que possam ter acesso a esse estudo que a gente procura divulgar. Eu sempre indico que faça uma prece inicial antes de começar o estudo e depois retorne aqui para a gente dar continuidade, tá bom? Vamos ao início. Capítulo 10. Lei de liberdade, liberdade natural, escravidão, liberdade de pensar. Perguntas 825 a 834. Liberdade natural. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Nas do eremita no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? De modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Serão na outra vida levados em conta os princípios que professaram neste mundo? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Se pensarmos em termos de liberdade total, realmente nenhum de nós tem. O eremita, que é aquela pessoa que vive sozinha no meio do mato, no meio da montanha, tem liberdade em relação a outras pessoas porque vive sozinha. Mas em termos mais amplos, ele também terá os seus limites, considerando a natureza, a flora, a fauna. Aquela máxima que diz, que é antiga, e que diz o seu direito termina onde começa o do outro. É exatamente sobre isso, a liberdade que cada um tem, porque tem um limite na liberdade do outro. O problema é que, infelizmente, a esmagadora maioria das pessoas não respeita essa liberdade. Existem inúmeros exemplos sobre isso, uns mais simples, outros mais complexos. Por exemplo, uma pessoa que resolve ouvir na sua casa uma música aumentando tanto o volume do seu equipamento de som que chega a incomodar os seus vizinhos. Ele tem, evidentemente, a liberdade para isso, para ouvir o que ele quiser. Mas até o ponto que os vizinhos também têm a liberdade de não querer ouvir. Viu? Isso é um caso de desrespeito à liberdade do outro. Mas, por outro lado, um outro exemplo, a prefeitura fecha um trecho de uma rua para uma obra e isso impede os veículos de passarem por ali. Quem precisa transitar por ali, não pode, mas por um motivo justo. De toda forma,
não houve a liberdade de circular ali, entendeu? Tudo isso é muito relativo e depende muito da situação de cada um. Kardec questiona sobre os que vivem falando sobre a liberdade, mas não agem assim. Sabe, aquela questão de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Defende a liberdade, quer a liberdade para si, mas, por exemplo, em casa, é um verdadeiro tirano com a família. Quanto maior o conhecimento que nós temos sobre alguma questão, maior é a responsabilidade que nós temos em fazer o que é certo, com base nesses conhecimentos. Certamente, em algum momento, nesta ou noutra encarnação, essa pessoa vai ter que fazer esse resgate. Vamos continuar? Escravidão. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? É contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. A lei humana que consagra a escravidão é contrária à natureza, pois equipara o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com um uso que lhes parece natural? O mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos. Nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos, para que obtenham um bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Ninguém tem o direito de ser dono de ninguém. A escravidão é uma vergonha da humanidade, uma aberração de costumes. Agora, isso só acontece também em função do interesse material. O sujeito tinha uma terra, mas para ter mais lucro, trazia escravos para o trabalho, porque não precisava pagar. E o custo que tinha com eles dali para frente era praticamente nenhum, porque eles não tinham mínimas condições de vida, não recebiam nada. Ficavam jogados em alojamentos ruins, frios, sujos, com pouca comida, além de uma jornada de trabalho absurda que tinham que fazer. Mas isso todo mundo sabe, né?
Kardec pergunta aos benfeitores, no caso das pessoas terem sido educadas desde que nasceram a manterem a escravidão, né? Por exemplo, o filho de um fazendeiro que foi criado entendendo que a escravidão é natural, desde pequenininho, nasceu assim, cresceu assim. Talvez ele pudesse se atenuar de culpa moral, porque nasceu e cresceu com esse pensamento. Mas mesmo nesse caso, também tem responsabilidade. Evidentemente que sim, porque por mais que quisesse tratar os escravos, ele os considerava como uma raça inferior. Isso não foi somente há 2000 anos atrás, não, porque veio até o século XIX, lá pelos anos 1800, e o cristianismo imperava na maioria dos países, né? Como é possível, pergunto para você, que alguém que seja cristão, que se diga cristão, concorde com essa aberração? Hipocrisia absurda, né? Aliás, esse foi um dos grandes motivos da Guerra Civil Americana, quando Abraham Lincoln aboliu a escravatura, e os estados do sul dos Estados Unidos, eles não aceitaram, porque iam ter grandes prejuízos nesse sentido. Aliás, até hoje ainda tem muita gente pelo mundo que não aceita, lá inclusive nos Estados Unidos. Ainda tem muito racismo por aí. Uma pequena parte das pessoas que tinham escravos, eles tratavam esses escravos com uma certa dignidade, com certo respeito, mas ainda consideravam escravos. Agora, um número muito menor considerava que os escravos eram iguais e que mereciam boas condições de vida, então pagavam salário, né, como qualquer trabalhador merece, porque realmente os considerava como iguais, seres humanos. Todos são responsáveis pelos seus atos. Jesus não disse, a cada um segundo as suas obras? Esse resgate virá um dia. Vamos continuar? Liberdade de pensar. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe freios. Pode-se-lhe deter o vôo, porém não aniquilá-lo. É responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus é. Somente a Deus sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou o absolve, segundo a sua justiça. Nós temos apenas uma liberdade total, apenas uma, e que faz parte da lei natural. É a liberdade do pensamento. Porque o pensamento é somente seu, e ninguém pode limitar. E mesmo assim, em alguns aspectos, muitos já tentaram limitar o pensamento das pessoas, com torturas, induções psicológicas, coisas desse tipo aqui. Todas as outras liberdades são baseadas nas nossas atitudes e são relativas ao meio que nós vivemos. Agora, pode ser pelo lado negativo ou positivo. Nós não somos livres para falar o que quisermos, porque existem limites para o bem ou para o mal. Não somos livres para ir onde quisermos, porque existem esses limites por bem ou por mal. Nós também não somos livres para agir da forma que nós quisermos, porque, mais uma vez, existem limites por bem ou por mal. Mas sim, somos livres para pensar da maneira que queremos e apenas no pensamento eu penso o que eu quero, como eu quero e na hora que eu quero. E não existe limite para isso. Só que esses pensamentos também podem ser tanto para o bem quanto para o mal. Pensa, reflita, entenda onde você se encaixa, porque nós podemos enganar a qualquer um aqui na Terra, menos a nós mesmos e a Deus. Muito bem, pessoal, chegamos ao final do nosso encontro com Kardec número 71. Quero agradecer a todos por estarem até aqui assistindo e acompanhando esse trabalho que a gente vem fazendo. Eu não posso deixar de lembrar que, se não é inscrito, se inscreva no canal. Se não deixou o joinha lá no início do estudo, deixa agora e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso a esse estudo, essas informações que a gente passa sobre a doutrina dos espíritos. Muito grato mais uma vez por estarem até aqui. Eu desejo a todos muita paz.